Olá, sou o professor Flávio Tabellini. Vamos ver o exercício de escoamento compressível, parte 7. Exercício 11. Choque normal em um tubo. Ocorre um escoamento de ar em um tubo de 40 mm de diâmetro. Na seção 1, a pressão absoluta vale 100 kPa, a temperatura vale 16 graus Celsius, 289 Kelvin, e a vazão máxima do ar é de 0,8 kg por segundo. O escoamento é em regime permanente, sem atrito e sem transferência de calor, e ocorre choque normal. Então está aqui a representação do escoamento, um choque normal, o volume de controle, a seção 1 e a seção 2, ok? Bom, determine todos esses itens aqui, ok? Nem vou ler agora porque vamos ganhar tempo, tá? Bom, então lá, letra A, a velocidade do som na seção 1. É só aplicar aquela equação básica de raiz quadrada de KRT1, tá? A temperatura T1 vale 289 Kelvin, a velocidade do som na seção 1 vale 340,8 metros por segundo. B, a densidade do ar na seção 1. A gente aplica a equação dos gases ideais. A gente tem a pressão e a temperatura, então a gente vai achar a densidade. A pressão vale 100 kPa, lembrando que a pressão é absoluta, tá? E lembrando também que aqui a gente tem que ser 0,287, que é a constante do ar em kJ por quilo Kelvin, tá? Então a densidade da seção 1 vai dar 1,16 kg por metro cúbico. C, a velocidade do ar na seção 1. A gente tem a vazão máxima, tem o diâmetro do tubo, tem a densidade, então a gente encontra a velocidade pela equação da continuidade. Substituindo os valores, V1 vai dar 527,9 metros por segundo. Beleza? Letra D. O número de Mach na seção 1. Mach é a velocidade do ar sobre a velocidade do som, tá? O Mach vai ser, então, a velocidade que deu 527,9 metros por segundo, dividido pela velocidade do som nessa seção que dá 340,8 metros por segundo. Então, o Mach, a seção 1, vale 1,549. Percebam que o escoamento é supersônico na entrada, que é a condição para que ocorra choque normal, ok? Se o escoamento for subsônico, né, dificilmente vai ter um choque aí, ok? Letra E, a temperatura de estagnação na seção 1. A temperatura de estagnação em relação à temperatura do tom é dada por essa relação aqui em um processo isentrópico, tá? Nós temos o Mach na seção 1, substituindo os valores, a temperatura de estagnação na seção 1 vai dar 427,7 Kelvin. Lembrando que a temperatura de estagnação na seção 1 é igual à temperatura de estagnação na seção 2, ok? F, a pressão de estagnação na seção 1, tá? Então nós temos a relação isentrópica aqui entre a pressão de estagnação e a pressão da seção 1, temos o Mach na seção 1, substituindo os valores, a pressão de estagnação na seção 1 vai dar 394,3 kPa, ok? G, o número de Mach na seção 2. Aqui, em choque normal, a gente consegue obter as relações da seção 2, das propriedades da seção 2, em relação às propriedades da seção 1. Então, aqui nesse caso, nós temos um Mach, a gente consegue tirar o Mach na seção 2 em relação ao Mach da seção 1. Né? Substituindo os valores, o Mach na seção 2 vai dar 0,6844. Pessoal, cuidado, hein? Na hora de fazer esse cálculo aqui, não esqueçam de extrair a raiz quadrada, tá? Eu deixei aqui indicado, mas preciso extrair a raiz quadrada. Letra H, a pressão de estagnação na seção 2. Nós temos as relações entre as pressões de estagnação em função do Mach na seção 1. Então, substituindo os valores, nós vamos ter uma pressão de estagnação na seção 2 de 360,2 kPa. E a pressão na seção 2. A gente usa agora a relação de pressão entre pressão de estagnação e a pressão na seção 2, uma relação isentrópica, tá? Então, agora com o Mach na seção 2, ok? Substituindo os valores, a pressão na seção 2 vai dar 263,3 kPa. J, a temperatura na seção 2, tá? Nós temos uma relação entre a temperatura T2 e T1 em função do número de Mach, tá? Tem fórmula que aqui, às vezes 1,4 é 7, ao invés de 0,2 é 1, e ao invés de 1,44 é 7,2. É porque esses valores foram multiplicados por 5, tá? Só para ficar um número mais redondo, tá? Mas o resultado é o mesmo, ok? Então, substituindo os valores, a temperatura T2 vai valer 391 Kelvin, beleza? Facinho, só substituir as formas. Escoamento compressivo
é bem compreensível. Letra K, a densidade do ar na seção 2. A gente vai usar a equação dos gases ideais, tá? Visto que a gente tem a pressão na seção 2 e a temperatura na seção 2, tá? Aqui e aqui. Então, a densidade na seção 2 vai dar 2,346 kg por metro cúbico. Letra L, a velocidade do ar na seção 2. Tá? Nós vamos usar a equação da continuidade, porque nós temos a vazão máxima, a densidade na seção 2, temos a área da seção 2 e a gente encontra a velocidade V2. Então, V2 vai dar 271,4 metros por segundo. E M, a variação de entropia. A variação de entropia é o calor específico à pressão constante vezes Ln da razão entre as temperaturas, menos R vezes Ln da razão entre as pressões. Para calcular o valor do Cp, a gente avalia ele na temperatura média entre a seção 1 e a seção 2, tá? Que dá 340 Kelvin, e o Cp dá 1007,4 Joule por quilo Kelvin. O ΔS vai ser esse 1007,4, né, vezes os outros valores, né, vezes o Ln das temperaturas, menos 287 vezes o Ln das pressões. Tá? Cuidado, o Cp está em Joule por quilo Kelvin e o R também está em Joule por quilo Kelvin. Então, essas duas unidades, essas duas variáveis, quer dizer, precisam estar nas mesmas unidades, senão o resultado vai dar errado. Ok? Então, o ΔS vai dar 26,66 Joule por quilo Kelvin. Está aí um exercício sobre choque normal. Espero que vocês não fiquem chocados. Um grande abraço.